E aqui, dissipação da carga por atrito lateral. Quer dizer, eu pego mais atrito, vou pegando menos atrito, aqui só vai sobrar a ponta. Com isso, é onde que eu posso pegar mais atrito, eu gasto mais aço, e quando menos aço, e tem uma ponta. Aí estão os critérios, né, para o dimensionamento geotécnico estrutural, que foi apresentado nessa palestra. Aqui detalhes da solda, né, de dois perfis, e vejo que são dois perfis que mudam de dimensões, né? Aqui é a mesma bibliografia. Aqui a tabela, né, do fabricante, com todos os dados sobre ela, que às vezes facilita muito, isso não tinha no tempo que eu me formei, e ainda todas as características necessárias para o dimensionamento, para as especificações. Bom, senhores, chegamos aqui no fim dessa hora-aula, 21ª hora-aula, e eu queria destacar então que vimos a estaca de madeira, não demos muita relevância a ela, falamos da metálica, trazendo aí informações tanto das normas, os cuidados de executar a metálica, né? Infelizmente não apareceu aí, mas apareceu quando nós falamos de problema, estacas metálicas que vinham e encontravam um matacão, né? Então, vocês devem estar lembrados, tem fotos lá no começo das primeiras aulas, que ele vinha e encontrava um matacão e ela continuava assim. Ou quando encontrava um topo rochoso inclinado, ela vinha e... Isso porque eu mesmo, em certa época da vida, eu fiquei tomado que a estaca metálica era ao concurso, né? Ela era poderosíssima, porque apesar de ser cara, em algumas situações se justificava, e ela não teria problema, porque ela é pré-moldada, não tem problema de fuste, enferrujar você diminuiria aí 1,5, 2,5 milímetros, né? Ela é fácil de transportar, só precisa de um bate-estaca, tendo terreno horizontal, vem um bate-estaca, enfim, o método construtivo não tem problemas que tem a pré-moldada, por exemplo. Então, cheguei à conclusão que ela, então, era muito bacana. Aí começaram a aparecer patologias, como eu mostrei lá nas patologias. E se ela pegar e encontrar um matacão, né? Como fica? Então, você pode nem perceber, porque como elas podem fletir, elas vêm e continuam. Você tem que só perceber que se tiver controle, você vai perceber que houve um erro, né? Porque ela está se desviando. Ela para 10 metros já está em 13, tem alguma coisa errada, né? Então, daí vem a história de aprender o controle da nega, de pedir nega em todas, né? De tal forma que a gente possa detectar essas patologias. Então, veja sempre aquela história de o erro levando o homem a se desenvolver. Assim como o pecado levando o homem a cada vez mais se desenvolver espiritualmente. Então é muito importante a gente entender, quem é cristão, que o Criador, né, ele nos criou para ter circunstâncias, e ele sabe que nós vamos errar, ele mesmo às vezes vai propiciar situações para haver erros, como eu estou falando aqui, erros de cravação, erros da estaca metálica entortar, né? Por ter um martelo, ou o martelo está com folga, né? Então tem um monte de erro que vocês, quando vão na norma, ela já, por saber dos erros, ela normaliza para você não errar aquilo. E eu quero fazer o contraponto com a vida nossa, porque as circunstâncias de vida também trazem erros, é o tal do pecado, né? E quando você nasce de novo e tem Espírito Santo, então o seu conhecimento fica pleno, não é só aquele da lógica, não é só aquele da experiência, né? Você veja que a lógica que tem dos dimensionamentos ou dos processos executivos, né, que serve para um solo, não serve para outro solo, para um solo é melhor, para o outro é pior, mas o custo aqui é maior ou menor, né? Mas tem problema de acesso, não, tem problema de não ter equipamento desse tipo aqui nessa região, enfim, levando a custo, ou tempo, prazo. Todas essas condições lógicas, os seres humanos erraram, né? E foram acertando.
Aí nós trazemos tudo isso para uma norma brasileira, ótimo para o Brasil, ótimo para você, para mim, para todos nós, que podemos agora desfrutar de um monte de erro que fizemos, que agora é transformado em norma, criando uma certa obrigatoriedade para nós não errarmos, né? Então, a Bíblia, fazendo um contraponto, ela também faz isso. Ela conta história aí desde Adão e Eva, para mostrar os erros humanos, que são chamados lá na Bíblia de pecados, né? E tal sorte que, então, vem Cristo para nos salvar desses pecados, desses delitos, né? E derrama o Espírito Santo, que eu diria que é a terceira fonte de conhecimento, porque nós temos a experiência que a gente lê, estuda, né? Na escola, num curso, né? Tem aquela que nós vamos ter a nossa experiência, a nossa prática, que a experiência do outro se transforma em teoria para nós, né? Mas a nossa experiência, né? E ao viver a nossa experiência com base na teoria dos outros, ou seja, nas normas técnicas, nos livros, né? Na experiência já conhecida da sociedade, no Google da vida, que dá tudo que tem da sociedade para nós desfrutarmos e tomarmos a nossa decisão, aí a prática é minha. Quem vai decidir sou eu, somos nós como projetistas, como executores, como consultores. E nesse momento que é nós, né, nessa tomada de decisão, ter a terceira fonte do conhecimento, que é o Espírito Santo, é genial, porque ele realmente traz a verdade do assunto, incontestável, né? E isso, para mim que estou estudando a Bíblia já há mais de 10 anos, eu tenho que testificar para vocês, porque eu vejo essa realidade acontecendo comigo. Daqui a pouco eu ponho um problema na cabeça, hoje mesmo, né? Eu acordei com um problema, falei, preciso resolver, eu tenho que resolver, o cliente precisa disso, é urgente, será que eu vou para a obra, não vou, o que eu vou fazer? E daqui a pouco um estalo, né? E ele fala, faz assim, né? E aí eu falei, putz, faz assim. O que nós chamamos de ovo do Colombo, a gente chama de sorte, né? Mas não existe sorte e azar, não existe ovo de Colombo. Existe, na verdade, o Espírito Santo, que fala uma coisa para você. Muitos chamam de insight, na verdade a palavra é intuição, né? Escutar espiritualmente o que ele tem para falar sobre aquilo. E isso vale para nós agora, tanto para mim que estou falando de improviso agora, assim como os senhores que estão me ouvindo e também podem, um ou outro, que escuta, que vai escutar essa gravação, ter um insight, ter uma ideia, né? É o Espírito Santo atuando em você, dando revelações a você. Então, o ser humano, ele precisa saber que ele é muito mais capaz, quer no plano horizontal, se ele ascender no plano vertical, se ele tiver o conhecimento que vem através do Espírito Santo. Eu acho que esse é uma coisa muito importante, se não a mais importante que eu tenho para falar aqui. Porque o que eu estou fazendo aqui? Trazendo as bibliografias, principalmente a norma, bons livros, os últimos que estão aí. É lógico que esses livros vão sofrer novas edições, a norma a cada 5 anos vai ser revista, então nós temos que ficar estudando cotidianamente, né? Fazer cursos desse, né? Esse curso vai ter outras versões, mais atualizadas, melhoradas, tudo para mim. À medida que eu estou falando aqui, eu já percebo coisas para melhorar, né? De como passar esse conhecimento para quem compra o curso gravado, né? Para poder também assimilar o conhecimento e poder praticar esse conhecimento. Então eu acho muito importante, depois dessa teoria de pegar esse monte de informação, ir para a prática, mas vai para a prática com o Espírito Santo. Leia um pouco também a Bíblia, ou muito, né? Ore, fale com Deus, que eu estou falando o quê? Com um computador, né? Eu estou falando, estou exercendo falar. Isso é uma oração. Eu podia, assim como estou falando para gravar, eu podia estar falando com Deus e Ele responde. Queridos, muito obrigado por essa oportunidade de terminar aqui a nossa 21ª hora. Hora-aula. Espero que tenha contribuído aí com conhecimento, falando das estacas de madeira e metálicas, e prosseguimos na 22ª aula. Muito obrigado.